a direção.
Graças e paz, irmãos. Tudo na bênção? Como tem passado? Todo mundo animado? Tem alguém vivo aí? Oh, glória a Deus. Que bênção. Bom que você está aqui. Abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Gosto tanto desse salmo. Sempre eu leio esse salmo. Quantos vieram adorar o Senhor? Graças a Deus, que bom. Uma alegria tão grande poder estarmos aqui nessa noite de bênção e adoração. Repita após mim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Quem mora na terra aqui? Então você tem um convite para você: celebrar o Senhor, não é verdade? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus. Quantos podem dar um sorriso? Glória a Deus. Não pode faltar o sorriso, não, hein? Depois de um salmo desse, tem que dar um sorriso, tem que não tem? Saber que o Senhor, Ele é o Senhor de toda a terra. Que Ele nos fez seu povo. Olha, somos povo dEle. Que bênção, né, irmãos? Que a salvação trouxe a nós. Tantos milagres, tantas bênçãos, tantas coisas boas. E temos a alegria de servir esse Deus. Nós estamos servindo a Deus. A igreja de Jesus em toda a terra, ela está espalhada, não é assim? Mas um dia todos nós, a Bíblia diz que pessoas, homens de todos o quê? Todas tribos, línguas, nações, estaremos diante dele para todo sempre. Meu Jesus de Nazaré. Será que lá a gente vai ficar sabendo quem é brasileiro? Não, né? Vai ter jeito não, né, irmãos? Será que lá vai dar para ver quem é japonês? Vai ter jeito ou não? A Bíblia diz que nós seremos como os anjos. Não é? Nós seremos como os anjos. Olha que bênção. Então nós vamos ter uma novidade. Enquanto que a gente não vai, a gente tem que celebrar aqui. Enquanto o Senhor não vem nos buscar, nós vamos alegrar no Senhor aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Pai, obrigado pela alegria de estar aqui. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família. Pelo dia que o Senhor nos deu. Ó Deus, pelo pão, pela roupa, pela família, pela salvação, pelo Espírito Santo, pela alegria, pela saúde, pela vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela nossa nação. Obrigado pelos nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares. Muito obrigado. Nós nos reunimos aqui em Teu nome e queremos entregar o melhor ao Senhor. Que o nosso louvor suba a Ti como aroma suave. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja bendito, que o Senhor seja engrandecido. Que tudo o que fizermos aqui seja para o louvor e glória do Teu nome. Ó Deus, que possamos sairmos daqui, ó Deus, em nome de Jesus, felizes, alegres, para Deus, e que possamos continuar essa semana debaixo da bênção, da graça, do favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte aplauso ao Senhor. Vamos adorar o seu nome. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Vamos adorar o Senhor com alegria, como o pastor leu aqui nessa noite. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém.
Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus, adorado Jesus. Nós te damos glória, Jesus, que o nosso louvor possa subir a ti, sim, Pai, como oferta agradável, Senhor, Pai. Aleluia, nós te damos glória, Jesus.
Queria convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar e render o seu coração em adoração a Ele. Acabamos de cantar que não há Deus como Ele, que tudo é para o louvor dEle. E nós vamos continuar adorando a Ele porque Ele é digno de tudo. Ele é digno de toda adoração. Aleluia. Sinta-se à vontade aqui, Espírito Santo, para tocar
Se
te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos tem uma palavra de adoração? Quanto tem um coração quebrantado nessa noite, não só por conta da canção, que é muito bonita, o grupo de louvor é espetacular, regido pelo Espírito Santo, mas quem não tem um coração derramado, a ponto de dizer que o Senhor é santo, que Ele é o melhor da nossa vida, o melhor do que nós temos, todo o dinheiro, tudo aquilo que nós ajuntarmos na terra, na vida, nada paga a presença do Senhor. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que talvez esteja aqui tão desanimado, tão com medo desse mundo, desse tempo, quer dizer para você que o seu Deus, o seu Pai, está no controle. Eu gostei muito da ministração do Tadeu no domingo, né? Acho que a cereja do bolo da ministração do Tadeu foi a irmã que estava sentada ali, que ela, eu também te vi. E aí ele completou com a frase, né? Falando que o próprio Espírito Santo estava dizendo, eu te vi. Eu quero dizer para você, o Senhor te vê, viu? Talvez você está aqui hoje tão desanimado, com medo, ansioso. O Senhor te vê. Glória a Deus, amém? Amém. Pode se assentar, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Em Malaquias, capítulo 3, no verso 10. Você que é um crente antigo, você sabe, né? Quando você converteu lá atrás, talvez foi o versículo que te ensinaram que esse versículo falaria, ou fala, né? De dízimo e de oferta. E nessa noite eu quero falar do verdadeiro sentido de uma oferta. Você sabe qual que é o verdadeiro sentido de uma oferta? Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Sabe, irmãos, eu sei que, primeiramente eu quero dizer, né, que quando você devolve seu dízimo, semeia uma oferta na casa de Deus, principalmente, você não está fazendo isso em qualquer lugar. Amém? Você não está fazendo isso em qualquer lugar. Sabe, irmãos, em tempos em que tem muita gente pregando contra dízimo e oferta, eu tenho visto grandes pastores que eu acompanhei a vida inteira, os caras pregando contra dízimo e oferta. E se você não ficar atento, você cai nas armadilhas que o inimigo tem planejado contra a igreja, né? Mas eu aprendo que o verdadeiro sentido de uma oferta em trazer a casa de Deus, é claro, é para fazer com que essa casa, e não é qualquer casa, se mantenha de pé, com os nossos recursos. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu entro por essa porta e tem um banco confortável, um ar-condicionado, o pastor sempre manda diminuir o ar, né? E quando está quentinho, o ar é maravilhoso, sim ou não? Mas é claro que não é só isso. Tem tantas outras coisas que quando nós nos propomos a sermos dizimistas e ofertantes, a casa do Senhor, ela faz tantos serviços, não sei se você acompanha, mas essa casa em especial, ela atinge tantos outros lugares, tantas outras cidades, né? A igreja aqui, ela mantém, ou ajuda a manter outras igrejas em outros lugares. Isso me faz entender que um verdadeiro sentido de uma oferta, ou do seu dízimo da oferta, é fazer com que essa casa, ela
fazendo com que outras pessoas também sejam alcançadas. Sabe, na Bíblia, e eu ia dar essa sequência, né, que o povo está falando muito contra dízimo e oferta, mas quando você vai para a Bíblia do início ao fim, ela mostra de ofertas, né, das pessoas fiéis da Bíblia, né? Davi, em Crônicas 29, vai mostrar que Davi, ele reuniu todo o dinheiro que ele podia, ouro, prata, as melhores madeiras, para construir o templo, para que seu filho fosse lá na frente construir o templo. Sabe, isso me mostra um coração de alguém que quer ver a casa de Deus sempre de pé. Sabe, eu não sei como é que você fica vendo isso. Eu, quando vejo alguém, e aí eu estou falando, né, desses líderes que hoje estão falando mal de dízimo e oferta, irmãos, dízimo e oferta me mostra que, eu gosto de pensar como o pastor da Igreja Internacional da Graça, ele fala que somos mantenedores da casa de Deus. Eu gosto desse termo. Eu ajudo a manter a casa de Deus. Olha que coisa. Isso é privilégio, manter a casa de Deus. Eu falei de Davi, mas a Bíblia me mostra tantas outras pessoas, né? A viúva, irmãos. Qual foi o sentido daquela mulher dar aquela oferta? E era pouca, né? Mas qual foi o sentido daquela viúva pobre dar uma oferta? O mesmo sentido que Davi, o mesmo motivo que Davi tinha. Davi deu muito para a construção do templo, mas aquela mulher, o pouco que ela deu, também tinha um sentido para manter a casa de Deus de pé. Também a gente pode falar, né, de Maria, quando foi ofertar um perfume muito caro aos pés do Senhor. Isso também me mostra um coração de alguém que quer ver o seu Deus, o seu Senhor, sempre suprido e suprido as outras pessoas. Quando ela derrama aquele perfume muito caro, ela foi condenada por aquilo, sim ou não? Mas aquilo me mostrou que aquela mulher tinha um coração também na obra de Deus. E eu termino dizendo da oferta do jovem rico. Esse camarada teve a grande oportunidade da sua vida de ofertar o seu melhor para Deus. E o que ele fez? Quando o Senhor Jesus fala para ele, né? Vende todos os seus bens, né? Vende os seus bens e dê o dinheiro, né, para os pobres. Esse cara teve uma grande oportunidade de fazer o melhor da sua vida. Se desfazer do que é material, e é claro que Jesus não queria isso, né? Mas se desfazer do que talvez o prendia, para fazer com que o reino, claro, se expandisse. Irmãos, esse cara foi tão miserável, eu gosto quando o Rodrigo fala isso, esse cara foi tão miserável e tão mesquinho, que nem o seu nome foi citado. Ele é só tido como jovem rico. Sabe, irmãos, quando nós nos propomos a trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós temos um sentido e um propósito. Não é de nos enriquecer, até porque o melhor que nós vamos alcançar não está aqui. Ainda que Isaías 1,19, né, venha dizer para a gente ser fiel e nós vamos viver o melhor nessa terra, ou comer do melhor dessa terra, tem algo muito melhor do que isso. Sabe, um coração grato, um coração que quer ver uma igreja. Sabe, irmãos, o pastor vai falar sobre isso, mas quando temos um projeto como o Não Calarei, são vidas que vão ser alcançadas, amém? E quando isso acontece, irmãos, eu só tenho uma coisa no coração: nossa, eu quero dar o meu melhor para que quando essas vidas cheguem aqui, elas sejam bem cuidadas nessa casa, elas sejam bem cuidadas nas células, elas sejam bem cuidadas aonde elas estiverem, né, direcionadas pela central. Eu quero fazer parte disso. Nós temos um propósito e um objetivo diante da nossa oferta. Sabe, eu quero terminar dizendo para você que esses modelos, né, de pessoas na Bíblia que deram dinheiro, que se dispuseram, eles não só queriam dar dinheiro e oferta, mas eles tinham um coração na obra de Deus. Quem tem de fato
um coração voltado para Deus, quando se diz respeito a dízimo e oferta, ele está querendo que a obra de Deus avance. Sabe, irmãos, Deus não precisa de nós, e muito menos do nosso dinheiro, mas Ele quer provar todos os dias no nosso coração, aonde Ele de fato está. Eu gostaria que você se colocasse de pé, eu quero orar com você, e eu não sei se você tem isso no seu coração, mas desde o dia que eu me converti de verdade, eu aprendi que eu sou alguém que posso fazer diferença no meu tempo quando eu me disponho a ofertar, a dizimar, a fazer com que a casa de Deus avance ainda mais e melhore ainda mais como estrutura para que outras pessoas também sejam alcançadas. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, assim como a Bíblia me ensina que tantos homens e mulheres se dispuseram a fazer a obra de Deus com dinheiro. Eu também quero fazer nesse tempo a minha parte, dando o meu melhor, entregando o meu dízimo, sendo um ofertante, alguém que mantenha a casa de Deus, que o Espírito Santo possa me convencer todos os dias que eu preciso de trabalhar, ter dinheiro para manter a minha casa, mas eu também preciso entender que a obra de Deus avança quando eu também oferto, quando eu também sou fiel naquilo que a Bíblia me ensina. Abençoa, Senhor, os dizimistas dessa casa, os ofertantes, esse que hoje veio, Pai, com uma proposta talvez de vencer ainda mais da sua empresa, que a sua casa venha prosperar ainda mais. Pai, eu sei, a Bíblia diz que se o Senhor é fiel, nós também podemos ser. Eu quero profetizar sobre a vida desse que talvez hoje está passando luta, dificuldade, tem tido dificuldade para pagar as suas contas. Deus, eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E eu sei que se nós formos fiéis, o Senhor ainda mais vai ser fiel diante de nós. Abençoa, Senhor, o dizimista, o ofertante dessa casa. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Traga seu dízimo, a sua oferta com alegria. Amém?
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Glória a Deus. Irmãos, aproveitando que nós estamos nesse momento, nós vamos orar agora por aquelas pessoas que virão no Não Calarei. Eu quero chamar 4 irmãos para que pudesse ficar aqui perto de uma árvore dessa. Nós não vamos orar aqui por essa árvore, nós vamos orar pelas pessoas que virão. Então vem 4 irmãos aqui, por favor. Glória a Deus. Vamos orar? Nós vamos orar pelas pessoas que vão receber um convite e que elas virão, vão ouvir a palavra. E a nossa oração nesse tempo é uma oração para pedir o Espírito Santo para convencê-las do pecado, do juízo, do mundo, para que elas sejam salvas, para que os tampões dos ouvidos sejam tirados, para que a mente delas seja cativa a Cristo, não ao mundo, não ao pecado, não ao diabo, mas que elas tenham esse entendimento para que elas possam ser salvas em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda as suas mãos para cá, fique de frente para elas, por favor, fica bem na frente da árvore e estenda as mãos, todos nós, vamos estender as mãos em nome de Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui em Teu nome, meu Deus, o Senhor tem colocado isso em nosso coração, não calarei, e eu creio, ó Pai, que o Senhor é o Deus poderoso, um Deus que faz milagres, Deus que opera o sobrenatural. E a nossa oração é que essas pessoas que, ó Deus, nós estamos anotando o nome, estamos orando, ó Deus, que elas sejam tocadas pelo Senhor. Quantas delas agora estão desviadas, quantas delas nunca ouviu falar do Senhor, ou não tiveram uma experiência, ouviu falar do Senhor, mas nunca tiveram uma intimidade, uma experiência com o Senhor. E a nossa oração é que elas possam ser tocadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Ó Espírito Santo, Tu és Deus poderoso, meu Deus, abençoa, nos dê a estratégia certa, ao abrir da nossa boca, vem a palavra de poder, a palavra certa, e que vidas sejam tocadas pelo poder, pela graça, pelo favor de Deus. Deus, toda a obra do inferno que levanta, ó Deus, contra o Teu povo, que levanta contra essas pessoas, nós rejeitamos, nós anulamos, em nome de Jesus, e que elas sejam tocadas, ou salvas, em nome de Jesus, amém e amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, que bênção, né? Amém, irmãos, abra sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses 5,18, lembrando os irmãos, que na próxima quinta-feira nós temos a rede de homens, uma grande bênção. Na sexta-feira nós temos culto de libertação, uma bênção, você não pode perder. Também no sábado, os jovens, às 19h30, os cultos são às 20 horas durante a semana, no sábado às 19h30, no domingo, culto às 9h e às 18 horas, vamos estar aí adorando o Senhor, glorificando ao Senhor. E os irmãos que já estiverem com os 3 nomes, tragam, você vai colocar num cartão, e depois nós vamos colocar o seu fruto aqui, e todos os cultos estaremos orando. Semana que vem, fala comigo, semana que vem, já começa a oração da madrugada. Teve gente que até deu sono. Essa semana eu já estou orando de madrugada, mas semana que vem, nossa oração começa às 5h30 da manhã, muitos irmãos já acordam às 6 para trabalhar, então nós vamos acordar às 5h30 para orarmos por esse projeto. Então oraremos de segunda a sexta-feira, e eu sei que vai ser um tempo assim, tremendo, poderoso, e nós vamos dar mais detalhes no culto de domingo, como procederemos. Diz a palavra do Senhor, você vai orar em sua casa, não é? Mas nós vamos numa rede, estarmos orando, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 5,18, repita após mim: em tudo dai graças. Em quantas coisas? Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus,
para convosco. Mais uma vez, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Espírito Santo, ministra o nosso coração. Nós precisamos aprender aquilo que te alegra, aquilo que faz bem ao Senhor. E nós queremos e precisamos colocar em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos? O apóstolo Paulo nos traz aqui um segredo para uma vida vitoriosa em Cristo. Quantos ensinamentos preciosos tem a palavra de Deus? Quantas verdades. Mas muitas vezes nós ficamos com algumas delas, deixamos de praticar outras. Por isso é tão importante nós participarmos dos cultos, nós participarmos da escola dominical, nós participarmos das redes, nós participarmos da célula, nós participarmos dos eventos da igreja, os congressos, porque nós aprendemos tantas coisas. Talvez alguns irmãos que estejam aqui têm tanto tempo que não escutam sobre esse versículo, tanto tempo talvez que não lê esse versículo, e porque a nossa vida é tão agitada, a nossa vida é uma correria, nós esquecemos nós temos mais para pedir do que para agradecer. Nós pedimos mais e muitas vezes esquecemos de agradecer, não é? Nós deveríamos, todos os dias da nossa vida, agradecer. Todos os dias, pelo menos no momento da refeição, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, nós deveríamos agradecer ao Senhor por tantas coisas. Por isso que é tão importante. O apóstolo Paulo, certamente ele traz ensinamento para nós, para que nós pudéssemos, diz o texto, para que nós pudéssemos, logicamente, dar graças a Deus, porque ele diz que esta é a vontade de Jesus Cristo para convosco. Para quê? Que vontade é essa? Que desejo é esse que ele tem? Que todos os seus filhos sejam agradecidos. Que todos os seus filhos tenham um coração grato. Olha que interessante. E o texto vem falar comigo, vem nos ensinar que a gratidão não deve ser só nos momentos bons. Não é só quando você tira férias. Não é só quando vem lá a sua bolada de 13º. Ou se não vem, ora aí, fala assim, eu preciso dessa bolada? O que é isso? Quando você sonha com algo e que acontece e te traz muita alegria, aí talvez seja muito fácil agradecer. Mas aqui está falando que em tudo, olha que interessante, em tudo. E precisamos pensar nisso, não é verdade? Em tudo. Antes dele tocar nesse assunto sobre gratidão, ele nos alertou de quê? De regozijar sempre no Senhor. Se você ler aí antes, não é? Ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Depois ele ensina algo, orai sem cessar. E depois ele diz, em tudo, que nós deveríamos ser gratos. Em tudo. Então, olha que interessante. 3 coisas tão importantes na vida do crente. Mas o que eu e você podemos tirar desse texto? O que nós podemos aprender? Que primeiro, que eu preciso manifestar minha gratidão a Deus em tudo. Diz o texto, em tudo o quê? Dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você sente mais prazer em abençoar uma pessoa que ela demonstra gratidão, ou você tem prazer em abençoar uma pessoa que sempre reclama da vida? Qual que é o nosso sentimento? Mas as pessoas têm gratidão, não é verdade? Assim também é o nosso Deus, creio eu, que Ele tem muito mais prazer, assim como o apóstolo Paulo ensina, nas pessoas gratas, do que as pessoas que ficam reclamando da vida, das pessoas que não têm prazer em agradecer, que não reconhece a graça, o favor, a misericórdia do Senhor, até nas pequenas coisas, nas coisas do dia a dia. Muitas pessoas acham que para uma grande bênção precisa acontecer um acontecimento muito grande. Não, a gente precisa começar a ver Deus nas pequenas coisas, nas primeiras coisas do dia a dia.
nas pequenas coisas que acontecem conosco. Falar assim, eu me lembro que quando eu namorava a Clarice, e eu ficava esperando o ônibus para vir para cá. Nessa época eu morava lá no Boa Vista, e quantas vezes eu ficava lá num poste, perto de um poste, com o pé assim no poste, né, coitado do poste, deve ser para ele não cair, né? Então, ficava lá com o pé no poste, e passava os carros, e eu falava assim, meu Pai do céu, se eu tivesse um carro, ia ser tão fácil para mim, né? Mas não, tinha que pegar um ônibus, tinha que pegar o 1802, depois eu ia para o centro da cidade, depois pegava o outro ônibus lá, que era o 71, tem gente que nem lembra do 71, e chegava aqui. Agora, quando queria vir muito rápido, pegava o Justinópolis, porque o Justinópolis tinha uma fama que a marreta comia, não é? Corria, chegava mais rápido, então pegava o Justinópolis. Não sei se você lembra, pelo menos tinha essa fama, né, irmãos? Então, na verdade, o que acontece? Mas eu ficava ali. Muitos falam assim, Senhor, mas eu sempre, irmãos, pensava numa coisa, eu não tenho hoje, mas um dia o Senhor me dará. Eu não posso hoje, mas um dia o Senhor vai me abençoar. Isso primeiro, é um reconhecimento que o Deus que nós servimos ouve nossas orações, que Ele agrada, não é, da verdade. Quando nós o buscamos, o colocamos em primeiro lugar, certamente Ele agrada. Buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas. Agora, tem muitos filhos que ao invés de falar com o Senhor, Mateus 7,7, pedi. Então tem muito filho que não pede. E tem muito filho que ele não crê que Deus pode fazer. E tem muito filho que é reclamão. Deus detesta incrédulos. Quantas pessoas morreram no deserto por causa de incredulidade? Quando o povo estava atravessando o deserto para chegar a Canaã, muitos foram que morreram, porque não reconheceram. Tinha lutas, tinha dificuldades, mas Deus já tinha feito coisas tremendas, de ter tirado aquele povo das mãos de Faraó. Depois Deus começou a fazer milagres, que o povo todo, as pragas vinham sobre eles, mas o povo de Deus não era atingido pelas pragas. Olha, Deus já começou a fazer milagres, Deus já tinha levantado o líder, depois Deus abre o mar, e eles passam em pé enxutos. Deus vai fazendo milagres, Deus vai fazendo maravilhas. Depois Deus manda água no deserto, Deus traz uma nuvem durante o dia, para que pudesse ter uma grande sombra, para aquele sol escaldante, e à noite punha o quê? Com uma tocha de fogo, para esquentar aquele povo. Mas mesmo assim havia os incrédulos, mesmo assim havia aqueles que reclamavam da vida. Irmãos, você como filho precisa se levantar no poder, na autoridade, e você falar com o seu pai aquilo que está no seu coração, aquilo que você sente, aquilo que você quer, deseja. Coloque isso nas mãos dele, mas nunca esqueça de uma coisa, que ele pede e te ensina primeiro algumas coisas, buscá-lo em primeiro lugar. Onde Deus está em sua vida? Nós aprendemos muitas vezes que Deus deve estar acima de todas as coisas, depois deve vir a família, depois vem o ministério, depois vem o trabalho. Mas eu creio que, na verdade, Deus, Ele deve ser o centro de todas as coisas. Ele deve estar no centro de todas as coisas. Seja que área for de sua vida, Deus precisa ser glorificado ali, Deus precisa ser reconhecido ali, Deus precisa ser exaltado ali. Por isso, você como filho, quando faz do jeito dele, tem bênção para você. Isaías 1,19, se quiserdes e me buscardes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é aquelas coisas que você acha que é o melhor para você. O melhor dessa terra é aquilo que Deus acha que é melhor para vocês. Porque muitas vezes você fica olhando a vida dos outros, achando que aquilo é o melhor para você, quando não é. Deus sabe o que é melhor para você, mas Ele primeiro diz, se quiserdes e me ouvides. Será que temos ouvido quem? Quem tem falado para nós? Quem tem sido para nós aqueles que têm ensinado, têm pregado? Será que são
Será que são as redes sociais? Será que é a televisão? Será que são os amigos que não conhecem Deus? Será que aqueles homens, talvez que você julga até que são muito inteligentes, mas eles não têm experiência nenhuma com Deus, que Ele tem para te dar, a não ser as coisas da terra? Mas quando se fala de fé, você precisa ouvir homens de Deus. Quando se fala de fé, você precisa aprender sobre os pais da fé. Você precisa falar, você precisa ver a vida dos homens de Deus, tanto na Bíblia, como tem muito homem de Deus hoje em dia. Mas muitos têm medo de falar com o Pai, e por não falar com o Pai, vive uma vida muito aquém do que Ele desejaria que os teus filhos vivessem. Precisamos pensar nisso, precisamos entender essas verdades. Abre o seu coração. Você não está falando com um carrasco, você não está falando com um homem. Você tem a alegria e o privilégio de falar com Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Então fale com Ele, abra o seu coração a Ele, e eu sei que coisas tremendas irão acontecer. A gratidão que Deus espera é baseada em primeiro lugar no que Ele é para nós. Romanos 5,8, repita comigo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que interessante, irmãos, que amor é esse? De um Deus que as misericórdias dele se renova cada manhã. E aqui o texto diz que Ele prova o seu amor por mim, por você, quando Ele nos amou, quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos afastados, quando nós estávamos longe, quando nós vivíamos nossos delitos e pecados. Ele mesmo assim nos amou, Ele não nos rejeitou. Há pessoas muitas vezes que vêm conversar comigo e falam assim: pastor, estou passando uma luta tão grande, eu estou achando isso é causa de talvez que eu fiz alguma coisa no passado, alguns pecados meus, algumas coisas erradas, eu acho que eu estou pagando o preço. Falei: que interessante, se Deus fosse vingativo, meu filho, não tinha um ser humano vivo, nenhum, todos tinham padecido, morrido, não havia nenhum. Deus não é vingativo. Você pode repetir comigo: o meu Deus não é vingativo, Ele é perdoador. Ele é quem perdoa todos os seus pecados, Ele é quem cura todas as tuas iniquidades, é Ele. Por isso precisamos pensar nisso, precisamos rasgar o nosso coração e falar mais com Ele. Quando passamos por dificuldades, nos esquecemos de tudo que Deus é em nossa vida, é nas lutas, é nas dores, é nas dificuldades. Nós esquecemos de quem Ele é. É por isso que nós não devemos agradecer somente por aquilo que nós podemos tocar, comer, vestir, não, mas nós devemos agradecer acima de tudo por tão grande salvação, por Ele ter nos perdoado os nossos pecados. Muitas vezes esquecemos de agradecer essas coisas assim tão importantes, tão impressionantes, não é verdade? Depois, as nossas petições devem ser apresentadas a Deus com um tempo de gratidão, com tempero de gratidão. Então, na verdade, o que a Bíblia diz? Filipenses 4,6, olha que interessante: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Irmãos, quantas pessoas na sua ansiedade, na sua dificuldade, na sua dor, quantas pessoas em suas frustrações, nas suas angústias, em suas confusões familiares, seus problemas familiares. Muitas vezes você não consegue resolver algo dentro de você, e muitas vezes você atinge outro. Você muitas vezes não entende que o diabo está flechando sua família, o diabo está flechando você, o diabo está jogando sementes em você, e você não entende que precisa levantar no poder e na autoridade do nome de Jesus e mandar ele parar. Ao invés de você entender e levantar e para declarar a vitória, expulsar esse ataque, você começa a atacar pessoas. Ataca seu marido, ataca sua esposa, ataca seus pais, ataca os seus filhos, por não entender que muitas vezes a sua família está sendo fechada por um inimigo que é o inimigo de Deus.
E sendo inimigo de Deus, é seu inimigo. Mas muitas vezes não falamos com Deus. Muitas vezes não rasgamos o coração para Ele, com Ele, falamos: Senhor, eu estou sendo atacado na autoridade do nome de Jesus. Eu quero mandar embora esse espírito maligno, essa obra má, esse ataque do inferno. Eu não aceito em minha vida, eu não aceito em minha família. Eu aplico o poder do sangue de Jesus. Quando fala do sangue de Jesus na Bíblia, irmãos, está falando da vida de Jesus. O sangue representa a vida, não é aquele líquido vermelho. Quando fala do sangue, fala da vida de Jesus, fala do poder dessa vida. Por isso você precisa usar o poder desse nome. Você precisa usar para o quê? Expulsar todo ataque contra a sua vida, seu casamento, seus filhos, talvez seu trabalho, sua saúde, suas finanças. Mas muitas vezes não fala com o Pai, fica brigando. Precisamos entender essas verdades. Então, volto aqui. As nossas petições, elas devem ser apresentadas ao Senhor, mas nunca esqueça dessa última parte que ele fala: pela oração e súplicas, com ações de graças. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Então fala assim: com orações e súplicas, com ações de graça. Você pode levantar suas duas mãos e agradecer a Deus? O que você tem para agradecer Ele aí? Fala com o Senhor, abra sua boca. O que você tem para agradecer? Agradeça a Ele. Agradeça porque as suas orações, elas chegam ao Senhor. Agradeça pelo Espírito Santo. Agradeça que as suas orações não ficarão sem resposta. Agradeça que você tem um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Agradeça. Oh, glória a Deus, aleluias. Mas eu preciso também entender que as pessoas que baseiam a sua relação com Deus, muitas vezes é baseado numa lista de pedidos. É uma petição, só oram para buscar algum benefício. Não se preocupe em agradecer o que tem. Você lembra daquele desejo que você tinha? Talvez de comprar. Você passou numa vitrine e você viu um sapato tão bonito, hein? As irmãs viram aquele salto alto. E você sabe que a luz tem um poder, tem ou não tem? Você sabe que a luz tem um poder, gente? De quê? De embelezar mais. Você viu como é que ficou bonito aqui o louvor? As luzes, embeleza, não é? Aí você vai para a filmagem e fala assim: nossa, que chique. Ele tem esse poder. Quando você vai numa vitrine, uma vez eu vi um carro que ele estava numa luz, não é? E aquele carro, porque aquela luz estava em cima dele, estava assim, parece que ele era muito maior do que era. Depois eu vi o carro fora daquela, como se diz, daquele salão, né? Que é para apresentação para o carro. O carro era bem menor do que parecia, né? Você sabe que tem os supermercados aí em Belo Horizonte. O irmão falou comigo que alguns supermercados, que eles porque eles passaram a colocar luzes especiais em alguns produtos, chegaram a vender até 30% a mais. Olha, interessante isso, não é não, irmãos? Passaram a vender até 30% a mais. Com esses irmãos, não vou falar aqui, alguns são supermercados que ele me falou, mas ele falou assim: pastor, quando o senhor passar lá, o senhor vai nesse setor e o senhor vai ver. Por quê? Olha, não é verdade? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que um coração grato a Deus, um coração cheio de alegria, um coração que ele pede, que ele fala com o Senhor, ele nunca pode esquecer de agradecer. Pense nisso. E muitas vezes você só quer pedir. Pede. Faça. Quem sabe nós vamos fazer um jejum, vamos fazer aqui um dia de consagração só para agradecer? Mas o dia de consagração vai poder comer, porque quando a gente fica em jejum fica meio baqueado, né? Então vai poder comer e só agradecer. Não é verdade? Fica ou não fica, irmão? Tem gente que bate uma tristeza quando vai para o último culto. Nosso Pai do céu, mas parece que o negócio está difícil, tá ou não está? Hein? Mas um culto para agradecer. Por que não? Como a gente também tem que ter cultos para pedir perdão a Deus.
momentos em nossa vida. Quando eu falo de um culto, isso pode ser na sua casa, no seu quarto, pode ser quando você estiver andando. Agradecer a Deus, pedir perdão a Deus por não agradecer, ter um coração grato. Aí eu estava falando da vitrine, né, irmãos? Mas muitas vezes eu queria terminar isso, esse pensamento, esse raciocínio. Quando você vê aquilo que te agrada, ou aquele sapato que eu falei, ou talvez aquela roupa, ou talvez algo, né, que te agradou, o que acontece quando você acaba de comprar e pagar? Aquilo ali já não tem tanto valor para você, para nós. É assim ou não? Antes tinha tanto, não é? Mas depois que você conquista, muitas vezes não tem tanto valor mais. Essa roupa que você está, um dia você escolheu essa roupa. Se não escolheu, porque foi presente, hein? E você gostou porque está usando. Não é verdade, gente? Olha que interessante. Você sabe que essa camisa que eu estou com ela aqui, hoje eu fui vestir essa camisa. Tem algumas camisas, irmãos, que eu mesmo sempre estou dando alguma camisa, estou dando alguma roupa. Eu quando compro ou ganho, eu tiro alguma coisa e dou. Sempre eu faço isso. Mas existem roupas que você gosta mais do que as outras. Tem ou não tem? E elas vão ficando velhas, você vai deixando lá, vai ou não vai? Eu só não deixo de usar. Mas você sabe que essa camisa aqui, esse ano ela está completando 10 anos. Quantos anos? 10 anos. Hoje eu peguei essa camisa, eu falei, olha, eu lembro quando eu comprei essa camisa. Quando eu estava trabalhando lá no Festival de Esperança em Fortaleza. Eu achei essa camisa numa promoção e comprei. Olha, eu uso até hoje. Sempre eu a uso. 10 anos. Tem coisas que você gosta. Por que não agradecer a Deus por essas coisas que você gosta? Que Deus te abençoou. Não é verdade? É por isso também que eu aprendo uma coisa: a gente não compra coisa que não presta. E nem tudo que é caro é bom. Tem muita coisa que tem um preço muito bom e é barata, e tem coisa que é boa. Ou não tem? Claro que tem. Tem coisa que tem um preço bom e é muito boa. Claro. Agora, existem coisas que tem um preço mais caro, e você sabe que se você comprar um inferior, você vai gastar 3 vezes ou 4 aquilo que vai ficar. Acontece isso ou não? Deve ser só lá em casa. Com vocês não acontece. Não é? Eu lembro uma vez, não sei se foi Clarice, alguém comprou uma sandália, e a sandália, pouco tempo depois, ela ficou igual a boca de sapo. Aí a pessoa fica triste, né? Por quê, né? Porque muitas vezes, irmãos, a oferta não vale a pena. Não é assim, gente? Por isso nós precisamos pensar. Mas o Senhor disse que é para agradecer em tudo. Até na boca do sapo tem que agradecer. A boca de sapo que eu falo é do sapato. Senão vai pensar outras coisas aí, não é verdade, irmão? Porque tem outras coisas aí, né? Mesmo nos dias mais difíceis, eu aprendo também que há sempre algum motivo no qual podemos colocar os nossos olhos e ver a bondade de Deus. Mesmo nos dias mais difíceis. Eu tenho algo comigo. As pessoas mais chegadas a mim, que Jesus já levou, quando eu recebo a notícia, primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pela pessoa, antes de qualquer coisa. Porque vai estar de tristeza, vai chorar, vai ficar triste, mas a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi agradecer. Aquela pessoa foi tão importante, foi um presente de Deus na minha vida. Quantas pessoas já passaram em minha vida, foram um presente de Deus. Jesus já levou, eu tinha que agradecer pelo presente que foi. Mas muitas vezes tem uns que xingam Deus, fica triste com Deus. Ah, meu Deus do céu, por que Deus, por que o Senhor levou? Será que o Senhor não? Não, o que eu faço hoje não entendes, compreenderás depois. Embora seja muito difícil algumas situações,
Mas precisamos ter esse coração grato. Precisamos agradecer a Deus. Nós não entendemos muitas coisas, não é? Mas Deus, Ele está sempre no controle. Abacuque 3, 17 e 18, os irmãos conhecem bem. Repita comigo, eu vou ler bem rápido. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não há vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Interessante que aqui o profeta fala que vai faltar tudo, mas ele não fala que vai ter fome, porque tem um Deus que cuida de nós, tem um Deus que está de olho em nós. Mas pode faltar, eu vou agradecer, eu me alegrarei no Senhor. Ele falou que não vai só ele vai só agradecer, mas ele disse que ele vai alegrar no Senhor. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Provérbios 3, 6, olha, fala bonito. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas verdades. Quando reconhecemos a presença do Senhor em nossas lutas, nós o estimulamos a agir em nosso favor. Pense nisso. Quando você reconhece o Senhor, suas dores, suas angústias, suas lutas, suas dificuldades, é você agradecer: Deus, eu estou passando tudo isso, mas o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor tem uma porta. Se uma porta se fecha aqui, eu preciso aprender, porque Deus é quem? Deus cuida de mim. Oh, glória a Deus. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender, porque quem cuida de mim. Se uma porta, outra, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Deus cuida de mim. Qual é a porta que precisa ser fechada em sua vida? Que tem trazido dores, tem trazido angústias, tem trazido situações que tem tirado a sua paz, a sua alegria. Que em nome de Jesus essa porta seja fechada agora, seja fechada hoje, e em nome de Jesus o Senhor abrirá uma nova porta, onde você verá a glória, o favor, a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus já experimentou isso que eu estou falando. Em meio às dificuldades, Deus chega um momento que Ele fecha a porta e Ele abre uma nova porta. Amém? Entenda isso, que Ele faz assim, Ele trabalha em favor dos seus. Glória a Deus. Então mesmo nos dias mais difíceis, não esqueça. Depois, glorificar a Deus é nosso papel sempre, e um forte testemunho diante dos homens. Como que eu vou ganhar alguém para Jesus se eu fico reclamando da vida? Atos 16, 23 a 26. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandaram ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. É testemunho ou não é, gente? E se eles começassem: nossa, Deus
Ele nos trouxe para cá, para a gente pregar o Evangelho, e ainda a gente apanha, a gente está preso. Quem que eles iam ganhar? Eles ganharam até o carcereiro, a família do carcereiro. E aí não fala daqueles presos, mas creio eu que muitos daqueles presos converteram ao Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos entender que é o nosso papel glorificar a Deus, porque quando nós glorificamos a Deus, isso serve de testemunho. Só os irmãos que estão dormindo falam glorificar a Deus, serve de testemunho. Glória a Deus, olha para você ver. Amém, irmãos? Amém. E eu termino aqui. Um coração grato está sempre tentando enumerar as bênçãos e retribuir por elas. Repita comigo: um coração grato está sempre tentando enumerar as bênçãos e retribuir por elas. Salmo 116, 12, muito conhecido: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É reconhecer o Senhor, é um coração grato. Ele está enumerando as bênçãos. Há um hino que cantamos tanto tempo, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Se nós pudéssemos enumerar, se nós pudéssemos escrever, então os irmãos louvor, por favor. Se nós pudéssemos anotar, se nós pudéssemos pensar, se nós pudéssemos enumerar, nós ficaríamos o quê? Muito surpresos. Ficaríamos, irmãos, de tantas bênçãos, de tantos milagres, de tantas provisões, de tanto amor desse Deus. Por isso, nós precisamos desenvolver a virtude do salmista: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Ter sempre esse coração grato, ter sempre esse coração voltado para Ele, não é verdade? Ele parava para meditar em todos os benefícios que o Senhor dava a ele. Ele ficava pensando, ele meditava em todos os benefícios que Deus dava a ele. Olha que interessante. E mais que isso, buscava formas de mostrar gratidão. Eu preciso mostrar que eu sou grato. Eu não só posso falar, mas eu preciso mostrar que eu sou grato ao Senhor. Como que eu mostro? Como que você mostra? Como que você mostra que ama? Como que você mostra que ama os seus filhos? É falando com eles? Somente? Isso é o de menos. É servindo a eles, é fazendo para eles. Desde criancinhas, você sempre faz. Quantas madrugadas, quantas fraldas trocadas, que esse fedor bravo. Nesse tempo ainda tem as fraldas descartáveis, mas naquele tempo tinha que lavar. Ô sangue do Cordeiro, tinha que ir para o tanque, hein? Sabão, esse sabão não vou falar não, porque senão eles mandam tanto para mim, só porque eu falei. Mas aquele sabão Revel, lembra do sabão Revel, aquele amarelão? Hein? O sangue do Cordeiro. Aquele lá não, né, irmão? Tinha um cheiro forte, né? Ruim. Pois é. Então, aquele sabão do reino. Quantas irmãs, quantas pessoas iam para os córregos lavar roupa? Rios, hein? Por amor aos filhos. Muitas vezes lavavam trouxas para as pessoas e passavam para quê? Para trazer o pão para dentro de casa, ajudar o marido. Quantas irmãs perderam o marido? O marido foi embora, perdeu, né? Mas elas não desistiram. Nós precisamos entender que uma geração forte, ela passa por situações, por adversidades, e ela continua de pé, porque ela crê no seu Deus. Nós não somos uma geração fraca, nós somos uma geração forte. E parece que quanto mais nos mói, mais forte a gente fica, mais a gente crê no Senhor, mais a gente olha para o Senhor. Precisamos pensar nisso. Você pode dizer glória a Deus? Nós vamos ser, em nome de Jesus, a ter a força
a dedicação que os nossos antepassados tiveram. Nossos avós, bisavós, pais, que foram fortes. E nós não vamos abrir mão de caminhar e de amar Jesus como eles amavam, de servir a Jesus como eles serviam, de andar quilômetros a pé para trabalhar, para ir para a igreja. Mas eles continuavam. Nós vamos continuar olhando para o autor da nossa fé. Posso ouvir um glória a Deus? Continuar olhando para Ele e, acima de tudo, agradecendo. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Qual que é a canção? Se não tiver, eu tenho. Pensei nessa, deu certo. Vamos lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, vamos adorar o Senhor. Graças a Deus. Vamos agradecer do coração, nosso coração. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Obrigado, Jesus. O Senhor está no controle. Tudo que tens feito, Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, agradeço, meu Senhor. te Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos cantando, eu lembrei de algo, irmãos. Você acredita que um dia eu contei o testemunho de uma pessoa aqui da igreja, e para mim foi uma bênção tão grande. Essas pessoas, esse casal, eles não gostaram que eu contei o milagre que Deus fez, e eles saíram da igreja. Aquilo que é testemunho para edificar outros, não era nada demais. Quantas vezes nós não falamos daquilo que Deus fez? Quantas vezes que nós não queremos testemunhar daquilo que Deus fez em nossa vida? Quando nós testemunhamos, nós estamos dando bom testemunho. Não deixe de agradecer e falar das grandes coisas que Deus já fez na sua vida. Amém?
Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vai embora grato. Forte abraço. Deus abençoe.